Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso maravilhoso Deus, aquele que nos sustenta, nos guarda, aquele que protegeu-nos por todo esse mês de setembro. Foi duro, hein? Mas passou. Mês de outubro, novos desafios, novas lutas, novas dificuldades, mas o mesmo Deus fiel. Com Ele não muda nada. Não muda nada, não muda eleição, não muda coisa nenhuma. Para Ele continua dentro dos mesmos propósitos. E nele nós podemos confiar. Glórias a Deus por isso. Nesse primeiro período, nós estamos estudando sobre o livro de Abacuque. Coisas tenebrosas vem aí. Nós já meditamos dentro da história do início do capítulo 1 até o versículo 5, em que apresenta-se o início do diálogo de Deus, ou melhor, o início do diálogo do profeta com Deus, e Deus aparentemente silencioso, apenas ouvindo as requisições do profeta, as questões que o profeta apresenta. E aí, a partir do versículo 5, Deus começa a falar com o povo, começa a falar com o povo através do profeta, dizendo para eles olharem, verem, porque a coisa vai pegar fogo. E aí no verso 6, que foi o que nós trabalhamos na semana passada, o Senhor apresenta que povo é esse que vai ser o cinto do Senhor, que vai ser a chibata do Senhor para colocar o povo na linha. E nós lemos Abacuque 1, capítulo 1, verso 6: Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa. E nós nos fixamos nesse título, caldeus, e nós demos uma breve explicação que caldeus era uma terminologia que se referia aos babilônicos. Falamos que aquele império, ele apareceu do nada, a partir da queda do Império Assírio, e foi fundado em 626 a.C. por Nabopolassar, e logo depois o seu sucessor, Nabucodonosor, o mais conhecido, assumiu e colocou o Império Babilônico no máximo da sua potência. Falamos que foi uma rápida ascensão, e também depois que ele executou os desígnios do Senhor, houve também um rápido declínio. Falamos sobre a soberania de Deus, sobre inclusive o domínio dos povos, sobre o comando dos povos, sobre toda a força que Ele tem, sobre o controle que o Senhor tem sobre as nações. E aí, em relação à amarga e impetuosa, nós falamos que aquelas pessoas, elas não eram indivíduos isolados, mas eles trabalhavam no contexto de povo, de nação, e eles invadiam, e a destruição deles era total e completa. E aí nós finalizamos falando que Deus, Ele faz uso, como fez uso da ira do homem para o seu louvor, por mais que a nossa mente não consiga entender muito bem isso. Como adequar o pecado do homem dentro de um propósito da ação divina. E Deus faz isso. Fez isso com Hitler, com Mussolini, com Stalin e todos os outros grandes líderes, Idi Amin Dada, Saddam Hussein. Por mais que a nossa mente finita não consiga entender, nós não conhecemos os fatos geográficos, os fatos históricos e muito menos os fatores divinos que levam a que haja permissão destas coisas. Mas como aconteceu lá atrás com Nabucodonosor, continua acontecendo nos dias de hoje. Os seus métodos opressivos serão um juízo apropriado contra o opressor, e foi a última questão que a Menísia perguntou: mas por que isso? Deus, Ele usa o opressor para mostrar para a gente quem nós somos. Entenda que apesar de nós sermos pecadores miseráveis, e nós temos uma índole má, nós temos a ação do Espírito Santo dentro de nós, e isso é um grande diferencial. Mas isso não nos isenta de pecar e sermos como nós somos. Que segundo o padrão divino, o padrão de Cristo, é um padrão muito abaixo do aprovado. Mandei uma foto hoje para minha mãe, do boletim lá da minha filha, e aí ela colecionou 410, 4,9.2, e a nota mais baixa dela foi 8,5. E é um tipo de avaliação, mas é uma avaliação, digamos, superficial ou subjetiva, em que não se define realmente se a pessoa conhece. Pelo conversa com ela, eu consigo identificar se ela conhece ou não.
Mas no nosso caso, como conhecer se uma pessoa ela é cristã mesmo ou se ela está andando nos caminhos? O único fator que nós temos é o fruto do Espírito manifesto através das nossas vidas. Em relação ao povo da Babilônia, ele era a prova, era a linha de medida para que aquele povo, mostrando para aquele povo que aquele povo estava numa condição abaixo das expectativas de Deus. Abacuque 1:7. Abacuque 1:7. Primeiro ele fala em Abacuque 1:6 que eles são amargos e impetuosos. Ele continua descrevendo essa nação e diz: eles são pavorosos, eles são terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. O termo pavoroso descreve o terror, essa palavra instilada, eu devia ter trocado ela, descreve o terror que leva as pessoas quando olham para um crocodilo com aqueles dentes expostos. Você está perto de um crocodilo, ele abre aquela bocona e mostra aqueles dentes, você fica com uma sensação de terror. O que vai me acontecer? Jó 41, verso 1 a 5. Por favor. Podes tu, com o anzol, apanhar um crocodilo ou lhe travar a língua com cordas? Podes meter-lhes no nariz uma vara de chumbo ou furar-lhes as bochechas com um gancho? Acaso te fará muitas súplicas? Ou te falará palavras brandas? Fará de acordo contigo ou tomá-lo-ás por certo para sempre? Brincarás com ele como se for um passarinho, ou tê-lo-ás preso a correia para as tuas meninas? O Senhor em Jó, ele está falando, mostrando para Jó que Jó não é nada. E ele questiona Jó, fala: Jó, você consegue fazer alguma coisa com esse crocodilo? Entendendo que o contexto da nação egípcia é que tem o rio Nilo, e o rio Nilo ele tem crocodilos. Por isso que se levanta a figura deste animal como um animal terrível. Também se compara essa palavra pavoroso com a presença de Deus. Tanto a figura do crocodilo gera terror na pessoa, como também a figura de Deus perante os seres humanos gera terror. Êxodo capítulo 15, verso 16. Rayane? Sobre eles traz espanto e pavor, pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedra, até que passe o teu povo. Ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. E aí o Senhor ele fala da dificuldade dos povos que não têm Deus perante Deus. O que é gerado no coração dessas pessoas? E quando você lê as escrituras de Êxodo para frente, você vai ver que conforme o povo de Israel caminha, avança, as pessoas elas morrem de medo. Todos aqueles grandes milagres, todas aquelas maravilhas que tinham sido executadas no deserto, no Egito e também no deserto. O que acontece é que aquelas pessoas ficam temerosas. Esse Deus fez isso com uma nação como o Egito, o que fará conosco? Então esse inimigo que se aproxima rapidamente não virá com gentileza, não será alguém que tentará discutir termos, não será alguém que iniciará diálogos, mas virá para destruição total sobre Israel. O termo terríveis é o outro termo, descreve uma resposta ao pavor medonho. Diante desse terror, o que fazer? O termo terríveis descreve a resposta. O que você faz perante esse terror? Que pode inspirar um deserto cheio de serpentes, escorpiões e sequidão. Deuteronômio capítulo 1.
1:19, Menísia. Então partimos de Horeb e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que viste, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. Chegamos a Cádiz, Barneia. E aí esse mesmo termo desse terríveis de Abacuque é o mesmo termo da presença de Deus lá em Deuteronômio 1:19. Eu falei 19, 19. 8:15, Deuteronômio 8:15. Esse deserto que foi conduzido o povo de Israel, o que tinha neles? 8:15, pode? Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abraçadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água pederneira, uma pedra, tá? Então ele vem falando sobre essa dificuldade, sobre a dificuldade que o povo de Israel estava sofrendo perante aquela luta e dificuldade, e ele mostra o grau, dizendo que eles estavam aterrorizados, era pavor e terror, ou então a confrontação direta com o próprio Senhor. Gênesis 28:17. Para de barulho. Ei, tio, que barulhão. Gênesis 28:17. Temendo, disse: quão temido é este lugar, é a casa de Deus na porta dos céus. O problema não é o povo que vai invadir, o problema é que Deus está por trás deles. Quando nós vemos as lutas e dificuldades que estão sobre a nossa vida ou sobre a nossa nação, o problema não é o povo que está executando isso, o problema não é o político que rouba, o problema é que Deus está por trás dessas coisas, por mais que a nossa mente não entenda. Ele está tentando gerar em mim e em você um espírito guerreiro, alguém que se levante para fazer alguma coisa ou alguma diferença, e nós continuamos como canta no hino do Brasil, hino lá da bandeira do Brasil lá, nós vivemos, como é que é lá? Tem uma frase que parece o negócio do Salmo lá, que nós vivemos num... Oi, gente, ajuda. Como é que começa o hino do... Ixi, agora eu misturei bandeira com república, com independência. Deixa pra lá, tá? Deixa pra lá. O termo terríveis descreve uma resposta ao pavor medonho que pode inspirar um deserto cheio de serpentes, escorpiões e sequidão, ou a confrontação direta com o próprio Senhor. Mas agora o recuo do pavor será promovido pelo exército invasor. Não mais esse Deus que executava o pavor sobre o povo que estava à frente do povo de Israel, em que eles podiam andar tranquilos porque Deus estava com eles. Estava lendo Isaías, o povo tentando invadir, o Senhor fala, não vai disparar nenhuma flecha. Deus manda um anjo e mata 100.000 pessoas. E eles tinham esse suporte. O que Deus está falando agora é, eu vou, mas eu não vou do lado de vocês, eu vou do lado do opressor. Vocês têm que temer mesmo, porque não dá possibilidade nenhuma de vocês escaparem desse juízo. Os aterrorizados agora não serão os outros povos, mas será a comunidade com quem Deus fez pacto. Pastor, como que Deus faz um pacto e trabalha para a destruição? O objetivo dele é fazer com que as pessoas que são dele realmente se manifestem como dele. Que as pessoas elas possam se posicionar de uma maneira correta, direita, entender que nós não estamos aqui neste mundo, nessa terra, apenas para passar mais uma semana, mais um mês e vamos caminhando. Não, a gente tem que fazer a diferença. Os aterrorizados agora serão os da comunidade pactual. O Deus Todo-Poderoso, que é zeloso no sentido em que somente Ele deve ser reconhecido como Deus, levantará uma nação cuja política declarada se fundamenta na premissa que ela é totalmente independente. Nós vemos, eles criam o seu direito. Eu defino o que é certo e o que é errado. Eles não têm um conceito moral, mas eles definem o seu conceito moral. Se eu achar que eu tenho que matar, eu mato.
Se eu achar que eu tenho que roubar, eu roubo e eu faço o que me apraz. Esse é o contexto desse povo que vai invadir. E criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Você fazer isso não é digno. Quem diz que não é digno? Quem define se é digno ou não sou eu. Essa nação não buscará em Deus um critério de justiça. Ela determinará o seu próprio padrão de verdade. Até mesmo a sua própria honra será de acordo com o seu próprio critério. E aí você vê dentro de uma prisão, eles estabelecem a sua linha de honra e de... isso não pode, isso pode. Se o estuprador ele entra na cadeia, eles matam o cara ou abusam dele. É o padrão de justiça deles na cadeia. Se você for em alguma outra região, cada um tem o seu padrão. Aqui é a mesma coisa. Só que o senso de moral que Deus dá para que haja um mínimo de humanidade, aqui não existe. Eles não estão nem um pouquinho preocupados. Até mesmo a sua própria honra será de acordo com o seu próprio critério. Não concederá a Deus nenhuma glória por suas realizações. Seu interesse estará radicado unicamente em seu próprio nome. Aqueles homens não conhecem Deus, não estão preocupados com Deus e vão destruir tudo que vê à frente. Está claro, porém, que foi Deus que levantou essa nação para os seus próprios propósitos. E o povo ficou perdido. O profeta fica perdido. Ele fala: Deus, como é que você levanta uma pessoa, um povo tão antagônico às suas leis? E Deus fala: mas é esse que eu vou levantar. É esse que eu quero. As pessoas elas têm que entender que elas não podem fazer o que elas querem. Elas têm que fazer o que eu quero. Eu corrijo, eu faço. Eu mando, eu ordeno. É algo que nós vamos trabalhar hoje à noite, em que eu vou falar um pouco sobre exatamente essa ordenança de Deus e que nós temos que parar com o questionamento em relação às coisas que Deus ordena. Deus ele tem comandado e ordenado coisas para nós fazermos e nós simplesmente deixamos de lado ou postergamos segundo a nossa vontade. E aí quando a situação ela aperta, a gente acha que tem algo errado e realmente tem. Mas nunca nós procuramos o erro em nós mesmos. Sempre nós procuramos o erro na sociedade ou no nosso irmão, quem quer que seja. Está claro, porém, que foi Deus quem levantou essa nação para os seus próprios propósitos. Tão somente Ele é a fonte do poder. Não há nenhuma fonte de autoridade que não foi levantada por Deus. Mas o meu chefe, mas o meu marido, mas a minha mãe, mas o meu pai, tudo foi levantado para Deus, para um propósito, para que você seja apresentado naquele dia como aquelas pratas. Hoje a gente não vê mais isso, né? Minha mãe tinha uns vasos de prata, que quando eu ia fazer uma visita, ela passava lá, tinha um nome do negócio de brilhol, sei lá o nome dela, e aí ela passava aquele negócio lá, e aquele paninho branquinho, ele ficava pretinho. E toda a sujeira da prata ficava. O objetivo de Deus é que nós estejamos prontos para sermos apresentados no dia do juízo. O que precisar, Ele vai fazer. O que Ele precisar, Ele vai fazer. Quanto mais rápido você entender isso, quanto mais rápido você se submeter a isso, mais tranquila a sua vida será. A despeito da ação do povo ímpio, o Rei dos Reis delimitará a atividade dessa nação. Apesar daquele povo querer entrar chutando a porta, fazendo o que quer, tem limites. Quem controla é Deus. Quando a gente vê o assunto de Jó, Deus fala: você vai até aqui. Olha, agora você vai até aqui. Daqui você não passa. É a mesma coisa comigo e com você. Deus ele vai colocando situações na nossa vida e vai arrochando, porque a gente entra numa situação de queda de braço com o Senhor, como se nós tivéssemos a mínima possibilidade de vencê-lo e nós não temos. E Ele levanta o que for necessário para nos dobrar. Abacuque 1:8, ele continua descrevendo esse povo que vai invadir. Abacuque 1:8. Os seus cavalos, entenda que naquela época não havia tanque, não havia jipe. Então, uma das armas de guerra mais poderosas, ou se não a mais poderosa, a medição do poderio bélico da pessoa era medida na quantidade de cavalos que ele tem.
Quando você vê dentro das Escrituras, muitos relatos falam de cavalos. Tem um texto que me foge o endereço, que ele fala assim: uns confiam em carros, e aí esse carro aparece depois, carros e cavalos, mas eu confio no Senhor. Quando o Senhor ele colocava o povo de Israel para invadir uma nação, ele falava, a primeira coisa que ele falava é: destrói os carros, porque senão vocês vão colocar confiança nos carros, vão colocar confiança nos cavalos. E ele começa falando dos cavalos em Abacuque 1:8. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos. Está falando em rapidez, está falando em agilidade, em a impossibilidade de você fugir de um ataque desse. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Aí o lobo, quando começa a anoitecer, o que ele vai fazer? Ele faz o ritual dele lá de uivar para a lua, e ele vai fazer o quê? Caçar. O lobo ele caça à noite. Os seus cavalos são mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe. Voam como águia que se precipita a devorar. Aí você imagina aquele bote ou da águia ou do falcão, em que ele fica, se você olha um falcão, ele fica lá batendo asa assim, paradinho no ar. Quando ele vê a presa dele, ele fecha as asinhas e entra num mergulho e pega. Você vê bastante isso nesses programas de animais. O bicho fica lá paradinho e da hora que ele desce é o bote fatal. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Mais ferozes, está faltando uma vírgula aí, por isso que ficou estranho. Não, eu já peguei, segura aí. Seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos. Mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Eu comi a vírgula, desculpa. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia e se precipitam a devorar. Ele fala daquela força montada a cavalo e fala também da infantaria, aquelas pessoas que caminham a pé. Não há dúvida de que os israelitas se sentiriam consolados por viverem tão distantes desse inimigo ameaçador. Que tranquilidade, eu viver bem longe disso. Quando nós olhamos lá a Síria, que bom que está para lá, né? Que bom que não é aqui. Quando você vê os conflitos interraciais na África, quando você vê lá a reportagem lá da Coreia do Norte, que está passando lá no Fantástico, lá, em que as pessoas elas não têm direito a falar absolutamente nada. Qual é a melhor coisa? A melhor coisa é o meu rei, é o meu líder, e ele é lindo, ele é maravilhoso. E as pessoas, se elas falarem alguma coisa, some. Que legal que é lá, né? Aí esse povo de Israel também estava muito tranquilo e consolado, que esse povo da Babilônia estava bem longe, mas eles mudaram. Certamente os assírios, que era o povo anterior, serviriam de para-choque e aprenderam como sobreviver com eles. Preciso de ajuda, vou lá e dou uma oferta, vou lá e dar um tributo. Quanto você quer para você ficar entre mim e esse povo destruidor? O povo de Israel parou de confiar no seu Deus e começou a confiar em pactos que eles faziam com outras nações. Além disso, o Egito, por certo, haveria de proteger os seus interesses adquiridos no reino da Palestina contra quaisquer incursões que a Babilônia porventura instasse ou intentasse. Havia a Síria, que poderia ser um protetor. Havia o Egito e havia muitos outros povos que o povo de Israel poderia ir lá tentar comprar essa ajuda. Mas esse instrumento de juízo divino iria diminuir as grandes distâncias. Apesar desse povo estar muito longe, de uma forma quase que sobrenatural, o Senhor aproxima essas nações. Só um minuto, eu me perdi. Reduzindo em nada o resultado da velocidade dos seus cavalos. A fuga desse vingador seria impossível, pois com a agilidade dos seus cavalos, no encalço das suas presas, essa nação agiria com ímpeto contra Israel. Por mais que você levante proteções na sua vida, você não é isento da ação do Senhor. Pessoas
tenho uma grande caderneta de poupança, e não é nenhum pecado em relação a isso. Tenho lá 10, 20, 30 mil reais. Isso te protege? Não protege nada. Eu tenho na minha casa muros altos, eu tenho alarme, eu tenho cerca elétrica. Protege você? Protege nada. A palavra de Deus diz que em vão vigia a pessoa se o Senhor não estiver junto. Não está dizendo para você não vigiar. Ele está falando que você não pode colocar a sua confiança nas coisas materiais, na sua aposentadoria, na sua poupança, no seu emprego, na sua estabilidade. Não coloque a sua confiança. Eu lembro, os mais antigos vão lembrar da época da Zélia Cardoso de Mello, naquela fatídica sexta-feira, em que o Jornal Nacional, vocês não lembram disso? O Jornal Nacional, sai aquela câmerazinha da Globo, notícia urgente. Aparece ela dando a declaração: as poupanças estão congeladas. Pessoas tiraram suas próprias vidas porque elas confiavam naquilo. Na segunda-feira, pelo menos um dia ou dois, foi assim. Na segunda-feira, a grande maioria das pessoas tinha um valor da ordem de R$50 para gastar, e era só isso. R$100 e era só isso. E ponto final. Pessoas que colocavam a sua confiança naquilo se mataram. Tem um versículo, não sei se é em Salmos, que Deus falando que Ele não faz caso da força do cavalo nem do guerreiro, né? Mas diz que descansa na sua misericórdia, né? Até o Salmo 91 mesmo, que ele fala que aquele que se apegou, fez de Deus o próprio abrigo, né? Se apegou em amor, protegeria, né? Porque realmente, como você está falando, né? Tudo nessa vida que pode desmoronar, né? Então, e nada que você tente buscar como para satisfazer seu interior para te satisfazer. Não vai. É só a presença de Deus mesmo. Volto a dizer, você não, com isso não tem a liberalidade para você não fazer nada, não estudar nada, não quero ter nenhum tipo de atitude na minha vida, não é isso. Mas a nossa confiança não pode estar nas coisas materiais. Um apetite animal por poder e despojos assaltaria a nação, no encurralar da sua presa. Tal como o apetite voraz incita os lobos ao anoitecer, aguçando seus sentidos, também essa nação bárbara caçaria todo fugitivo que tentasse fugir do seu poder de destruição. Aquela nação, ela tinha uma sede por entrar na casa das pessoas e tirar todos os seus recursos. E se a pessoa tentasse fugir, ela não deixaria fugir, ela iria atrás para matar. O cavalo e o carro de antigamente seriam equivalentes aos tanques submarinos e jatos de hoje. No ataque, eles superariam a qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. Ainda que a distância fosse grande, a nação babilônica chegaria a Israel com um contingente completo e tropas montadas. Arma nenhuma serviria contra eles. E aí me vem à memória no momento da guerra em que o Japão ele invade Pearl Harbor e mostra, entendeu, o seu poder e a sua soberania, tentando assustar o povo americano. Fala assim: esse povo voou lá de longe e veio ousadamente invadir aqui. E aí, algum tempo depois, o povo americano vai lá e solta aquela bomba sobre Hiroshima e Nagasaki. Aquela bomba mostra para eles assim: o poder de vocês não é nada. Vocês mostram para mim um poder, eu mostro para vocês um poder maior. Imagina a medida de Deus. As nossas ações, elas são absolutamente nada. Justamente como as maldições pactuais declaram, Deus traria uma nação dos confins da terra. De onde veio isso? Veio de um alerta que Deus já deu lá atrás. Deuteronômio 28, 49. Deuteronômio 28, verso 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás.
Os seus cavalos são mais ligeiros do que leopardos, mais ferozes do que lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe e voam como águia, que se precipita a devorar. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cujo povo, cuja língua não se entenderá. O Senhor lá atrás, em Deuteronômio, o povo ainda no Israel ainda, perante o Monte Sinai, o Senhor falando assim: eu vou levantar no futuro uma nação que vai vir de longe e vai agir desta e desta e desta forma. As pessoas, ó, o que Deus fala para mim e para você: alinha sua vida, corrija sua vida, separa mais tempo de oração, separa mais tempo de leitura da palavra, dedica os seus recursos para a minha obra, cuida dos meus interesses. E nós, ó, e quando a luta vem? E quando a coisa vem? Por que está vindo? Lá em Deuteronômio foi avisado 700, 600, sei lá quantos anos antes, e isso vem se cumprir. A palavra do Senhor sempre se cumpre, sempre se cumpre. Com toda a velocidade própria de uma ave de rapina, esse instrumento se precipitaria sobre a nação violadora da aliança. Quem violou a aliança? O povo da aliança. Quem é o povo da aliança hoje? Nós somos o povo da aliança. E nós temos rompido essa aliança. Em um momento da sua vida, exceto Helena, se você não fez, nós temos que fazer. Você confessou Jesus Cristo como seu Senhor. Você foi lá na frente de uma igreja, na frente de algumas pessoas, ou num momento particular, você falou assim: eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Em algum momento você falou isso, como cristão. E por ter falado, você fez uma aliança com Deus. É como uma aliança entre casados. Você fez uma aliança, e aí você vai e ó, quebra a aliança. Você acha que não tem nenhuma punição? Se você faz um contrato com alguém e a pessoa quebra esse contrato, há ônus, há problemas, há consequências. Mas nós achamos que nós não temos consequência nenhuma no nosso proceder e nós estamos bem enganados. Com toda a velocidade própria de uma ave de rapina, esse instrumento se precipitaria sobre a nação violadora da aliança, bem antes que ela pudesse encontrar abrigo. Não adianta querer procurar abrigo, não há abrigo para o Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Você pode se esconder através de uma capa de santidade, você pode se esconder através de uma ação social, através de uma forma diferente. Aqui na igreja você é lindinho, maravilhoso, lá fora você xinga, você briga, você bate. Não há como fugir dos olhos do Senhor. Como um abutre, como uma águia, seu corpo opressor agarrará e rasgará a carne das suas vítimas. Segundo as maldições pactuais, ninguém haveria de enterrar as suas carcaças. O que iria acontecer quando houver esse ataque? Entenda que o conceito de enterrar os mortos, ele é antigo. Se remete à condição de você passar a ter paz. Se a pessoa não é enterrada, o entendimento é: não há paz sobre aquela vida. Gênesis 15, 11. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Gênesis 15, 11? Ah, desculpa, eu estou no 10. Vai. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Porém Abraão as enxotava, mandava longe. Nesse contexto, Deus está fazendo uma aliança com o Senhor. E naquela época havia uma forma de você estabelecer um pacto com nações. Você pegava animais, você pegava um boi, você pegava um carneiro, pegava uma série de animais, você cortava ele bem no meio e deixava as metades no caminho. E as pessoas, elas passavam, por mais bestial que possa parecer, era um costume da época. Você passava com a pessoa no meio desses animais mortos e aquilo representava um pacto para a vida inteira. Foi um pacto que aconteceu entre Abraão e Deus. Só que antes de acontecer essa passagem, os animais dos céus viam aqueles animais mortos e desciam para tentar comê-los. E aí Abraão os enxotava. Jeremias 34, 20.
4? Jeremias 34, 20. Entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos, e nas mãos do que procura sua morte. E os cadáveres deles servirão de pasto às aves dos céus e os animais da terra. Aquele povo iria invadir Israel com rapidez, de uma forma terrível, amargosa. As pessoas seriam mortas e seriam deixadas para trás para que os animais dos céus comessem e para que os animais da terra se alimentassem delas. Esta mesma maldição encontra eco na destruição do juízo final que o Senhor trará sobre os seus adversários. O que vai acontecer sobre os adversários do Senhor lá perto do dia do juízo? Isso aí ficou lá atrás, pastor Paulo, porque naquela época as pessoas não tinham internet, elas não conversavam, elas não eram mais mansas. Apocalipse 19. Isso é o que vai acontecer se você continuar no caminho seu de iniquidade, sem se converter ao Senhor, vivendo segundo o seu próprio coração, vivendo segundo a sua própria vontade. Apocalipse 19, versos 17 e 18. Felipe. Então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Olha que doido. Espera só um minutinho. Deus está convocando as aves dos céus e falando assim: vem que eu vou ter um grande banquete. Vai lá. E comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Quem são esses? Aqueles que não se rendem à vontade do Senhor. Quer entrar no cabo de guerra com o Senhor? Quer entrar na queda de braço com o Senhor? E não precisa ser questão muito séria, não. Questões que você levanta contra a ação de Deus. Quando as pessoas contendem contra Deus, o que Deus fala é isso: aves dos céus, vem que eu vou preparar um banquete. Eu mato e você come. O mesmo Deus que parece animalesco lá atrás, Ele é o mesmo Deus de hoje e é o mesmo Deus do dia do juízo. Assombroso de fato é o propósito divino de retribuição. Aquilo que se fez vai ter retribuição. Todo momento, todo o tempo em que nós deixamos de seguir os caminhos do Senhor, fazer a vontade dEle, haverá retribuição. Se você é um salvo, a tua retribuição vai ser um pouco menor. Se você é ímpio, o destino seu é esse: ser comido por aves dos céus. Como que vai ser no caso dos salvos? Sinceramente, a palavra de Deus não explica muito. Mas nós teremos um tempo na presença dEle em que todas as nossas falcatruas, nossas mazelas, elas vão ser reveladas. E ao serem reveladas, elas vão ser julgadas, não no sentido de condenação eterna, mas nós vamos sentir na carne o que Deus sentiu. E vai ser dolorido. Vai ser muito triste. Nós temos a oportunidade de corrigir os nossos caminhos. O Senhor, Ele é misericordioso de uma forma tremenda. E Ele continua dando a possibilidade para mim e para você nós mudarmos os nossos caminhos. Nós ouvirmos a palavra do Senhor e colocarmos realmente em prática. Nós temos feito isso? A resposta é não. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu santo nome. E eu posso, Pai querido, ficar, de certa forma, aterrorizado. Porque quando eu olho para a minha vida, quando eu olho, Pai querido, para as possibilidades, para tudo que eu tenho feito,
Pai, tudo que eu tenho deixado de fazer, a única condição que eu posso me apresentar perante o Senhor é uma condição de vergonha. Uma condição de vergonha, Pai, por como eu tenho administrado os meus recursos, como eu tenho administrado o meu tempo, o que eu tenho feito em relação ao meu próximo, como eu tenho tratado, Pai querido, as Escrituras, o que eu tenho feito e o que eu não tenho feito. Vergonha, Pai, é o nome que eu tenho perante a Tua santidade. Mas eu sei, Pai querido, que através da Sua grande misericórdia e sacrifício do Seu Filho amado, sim, eu tenho a opção, sim, eu tenho a alternativa, Pai, de mudar os meus caminhos, para que no dia do Senhor eu possa ser encontrado como um filho amado e um filho amado em quem o Senhor tem prazer. Nos abençoa, Pai, nos constrange através do Teu Espírito Santo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.